Olá, amigos da comunidade 247, meu nome é Marcos Pamplona, nós estamos dando início a mais um Conexão Lisboa. E hoje, no Conexão, nós vamos entrevistar o poeta, meu amigo, José Luiz Tavares, poeta cabo-verdiano, que já tem 13 obras publicadas, uma história que passa de Cabo Verde para Portugal. E eu quero que o Zé Luiz, primeiro cumprimento, o Zé Luiz, como é que você está, Zé? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Boa tarde ou bom dia. Boa tarde ou bom dia. A gente poderia começar essa conversa pelo começo mesmo, uma coisa que sempre eu achei muito interessante, foi quando você, lá em Cabo Verde, ganhou a bolsa da Fundação Gulbenkian para vir fazer o seu curso superior aqui na Europa, aqui em Portugal, e os seus pais já eram migrantes, já viviam em Portugal, já viviam em Lisboa. E você fez uma opção nesse momento. Você poderia falar sobre esse momento da migração e esse começo aqui em Portugal? Sim, portanto, o começo, quando eu nasci, disso não sei muito, mas vamos falar do começo de Portugal. Eu, efetivamente, nasci em Cabo Verde, vivi lá até aos 20 anos, os meus pais eram imigrantes aqui na cintura suburbana da Grande Lisboa, porque, enfim, Cabo Verde sempre foi um país de imigração, as pessoas tinham que sair para ter uma vida melhor. E as pessoas também, nós não tínhamos universidades nem escolas superiores, portanto as pessoas que quisessem ter uma formação superior tinham que sair do país. Candidatei-me a uma bolsa da Fundação Portuguesa Calouste Gulbenkian, ganhei a bolsa, portanto isto foi há 31 anos, cheguei a Portugal em outubro de 1988, para estudar línguas e literaturas modernas na Universidade Nova de Lisboa. Bom, essa bolsa da Gulbenkian, que era uma bolsa muito boa na altura, só para se ter a noção, havia os estudantes que vinham como bolseiros do Estado português, portanto que eram os bolseiros da cooperação portuguesa, e havia aqueles que vinham com a bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian, sendo que essa bolsa era o dobro, portanto, da bolsa concedida pelo Estado português. E eles escolhiam os alunos, portanto, que tinham as médias mais altas, portanto, para ter essa bolsa, porque também sendo uma bolsa muito boa, tinha outro tipo de exigências, portanto, escolhiam aqueles alunos que provavelmente conseguiam manter essas exigências para conseguirem, portanto, ir até o fim. Bom, eu sendo bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, portanto, tinha direito a ir para uma residência universitária ou pagar a renda numa casa, portanto, que o dinheiro dava para isso, havia um subsídio, mas eu optei por ir viver para um bairro de Lata, chamada Pedreira dos Húngaros, na cintura suburbana de Lisboa, mais especificamente no concelho de Oeiras, que era um sítio muito mal afamado. Era um bairro de operários, né? Sobretudo de operários, mas também havia algum tráfico de droga. Aliás, não era algum, era muito, porque nessa altura esse bairro era conotado, portanto, como centro de tráfico de droga em Lisboa. Não sei se com razão ou não, mas nessa altura, portanto, era essa a ideia que se tinha desse bairro. E ali nesse bairro você teve uma experiência que você me disse que foi decisiva para a tua formação, para a tua visão de mundo, porque você poderia ter vivido, digamos, numa zona mais burguesa, entretanto optou viver com seus pais num bairro operário e isso te deu um outro olhar. Como é que é isso? Que olhar é esse? Bem, quando nós viemos, portanto, nós viemos de um mundo mais do livro, mais dos estudos, às vezes falta-nos aquele impacto da realidade humana. Aliás, eu quando vim de Cabo Verde também já tinha vindo, portanto, de um sítio de gente muito humilde. Eu nasci no Tarrafal, onde, portanto, havia o célebre campo de concentração de Tarrafal, que Salazar abriu para
mandar para prender lá os opositores políticos, portanto, sendo que o campo de concentração do Tarrafal foi aberto em 1936, portanto, para albergar os primeiros presos, portanto, marinheiros da revolta da Armada, que primeiro foram desterrados na Madeira, nos Açores, depois foram para o Tarrafal. Sendo que os campos de concentração nazis, um pormenor não despreciando, foram inspirados no campo de concentração do Tarrafal. Os engenheiros alemães estiveram no Tarrafal a ver o campo de concentração, portanto, esse campo de concentração existiu antes do campo de concentração nazi. Bom, voltando ao meu percurso, eu saio do Tarrafal, porque o Tarrafal não tinha liceus, e porque também os meus pais vieram para Portugal. Fui morar com um tio meu que era pescador, num bairro na cidade da Praia, que era um bairro de gente humilde, sintomaticamente chamado Brasil. Portanto, as pessoas conhecem-me do bairro do Brasil. Portanto, faço esse percurso, eu venho para Portugal e eu vou morar na Pedreira dos Húngaros. E na Pedreira dos Húngaros, portanto, era um mundo sobretudo de operários da construção civil, gente com quem convivi no meu dia a dia, para além do apoio que dava também para estudantes, dava apoio da 4ª classe ao 12º, portanto, aquilo que vocês chamam no Brasil o ginásio. Havia lá 2 missionários católicos holandeses, portanto, que trabalhavam na comunidade. Eu apoiava ao nível do estudo. Então, essa vivência minha na comunidade, até porque eu sou uma pessoa muito metido com o povo, muito natural. Mesmo hoje, as pessoas, quando eu estou em certos sítios, dizem: você não parece nada poeta, porque, quer dizer, eu sei falar a linguagem do povo, conheço a vida do povo. A minha vida, não fosse os livros, também é uma vida simples, sem grandes exigências materiais. Eu não tenho carro, não tenho grandes casas, moro nos subúrbios, felizmente já no bairro de Lata também, que esse bairro acabou, já não existe. Portanto, esse é mais ou menos, portanto, o percurso da minha vivência na Pedreira dos Húngaros. Inclusive, o último metro que vai para o bairro que você mora hoje em dia sai às 2 da manhã, e algumas vezes nós corremos para que você pudesse ir embora, não foi isso? E sim. Muitas vezes nós estamos aqui bebendo uma cervejinha e estamos a olhar para o relógio. Olha, esse é o último comboio, tenho que sair a correr para apanhar. Mas isso é bom, não é? Porque dá-nos um outro sentido das coisas, não é? Quer dizer, ter essa noção de que daqui a bocadinho eu tenho que sair. Quer dizer, põe na nossa cabeça um sentido de urgência também, que é importante para a nossa vida. Porque se eu tivesse um carro, estava ali descontraído e tal, não havia esse sentido de urgência. Andar de comboio é muito bom. É muito bom, porque eu estou sempre a ler, a escrever, a traduzir. O meu telemóvel anda sempre em silêncio, né? Há muita gente a falar ao telemóvel, como vocês dizem lá no Brasil, o celular, não é? Celular. Mas eu, quando estou metido nessas coisas, portanto, estou fora desse mundo, e se não estou a fazer nada disso, estou a ouvir a conversa das pessoas, que é sempre uma coisa muito interessante. Nós achamos que inventamos coisas, que estamos fazendo ficção, não? Quer dizer, aquilo que eu ouço no trajeto que eu faço de manhã e à tarde, quer dizer, às vezes é muito mais ficção do que aquela ficção que nós fazemos por palavras nossas. A realidade como ficção, a gente agora no Brasil tem experimentado bastante, profundamente, com o governo Bolsonaro, mas depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu queria antes abordar a tua obra, né? Desde que você foi morar no bairro de Lata, você lá já iniciou uma obra, fez um primeiro livro um livro de poemas sobre aquela realidade, e publicou 13 obras em 16 anos, se eu não me engano. Essas 13 obras culminaram, ao meu ver, com um feito olímpico, que foi traduzir os Lusíadas do Camões para o crioulo cabo-verdiano agora. Você pode falar um pouco sobre a construção dessa obra, sobre como foi essa produção copiosa, porque copiosa chegam a ser... aliás, você produziu mais ou menos um livro por ano, porque você tem outros que não estão publicados, não é isso? Sim. Bom,
eu não gosto de chamar obra, não é? Obra parece assim uma coisa, né? Como é que monumental, não é? Livros. Mas a obra pode ser também um edifício, pode ser um prédio. Sim. É claro, na literatura isso constitui um pedestal, ok. Bom, eu quando saí de Cabo Verde para vir estudar, acho que o meu pretexto era ter o curso, mas o que eu efetivamente queria era ser escritor. Não era ter o diploma, ser licenciado, mestre ou doutor. Quer dizer, isto é importante para efeitos alimentícios, né? Para ter um emprego e, pronto, e ter a vida mais ou menos estabilizada. Mas no íntimo, o que eu queria era ser escritor. E eu tive a sorte de, mesmo em Cabo Verde, morando naquele bairro de pescadores, né? Que é uma coisa muito curiosa, eu ter acesso a muitos e bons livros, porque eu morava ao pé da Embaixada de Portugal, portanto, da casa onde eu morava para a Embaixada de Portugal, que tinha um centro cultural e biblioteca, eram 5 minutos. E do outro lado eu tinha o Centro de Documentação Brasileira, portanto, outros 5 minutos. De um lado e do outro, eu costumo dizer a brincar, e nem sempre a brincar, que se eu sou um poeta mais robusto na minha geração, é porque eu morava ao pé desses sítios e tive acesso a livros que os meus companheiros não tiveram. E sobretudo no caso do Centro de Documentação Brasileira, porque a Embaixada de Portugal só tinha livros de autores portugueses, mas o Centro de Documentação Brasileira tinha tudo, portanto, literatura traduzida para a língua portuguesa, feita no Brasil. Eu lembro do meu primeiro contacto com os cantos do Ezra Pound, traduzido pelos irmãos Campos, não é? Uma coisa fabulosa, quer dizer, um impacto de que não se refaz durante uma vida inteira. Eu saio de Cabo Verde, portanto, com 20 anos, já escrevia, já tinha feito uma pequena revista no liceu onde eu estudava, que vocês chamam de ginásio. Eu venho para Portugal, que eu chamo, portanto, o meu caminho de Damasco, não é? Porque, entretanto, eu já tinha lido, já tinha escrito e tal, mas quando eu chego a Portugal, portanto, o ambiente intelectual é outro. Portanto, a perspectiva, numa ilha, a perspectiva é sempre mais fechada, embora os livros consigam abrir-nos os horizontes. Mas eu chego aqui, começo a publicar, havia um suplemento do jornal, o grande jornal diário português, o Diário de Notícias, tinha um suplemento que era o DN Jovem. Aliás, sobretudo na área da poesia, todos os poetas na casa dos 40 e 50 anos, portanto, passaram por esse suplemento. Eu fui escrevendo, fui produzindo, tornando-me cada vez mais exigente, porque enfim, eu estava no meio com mais exigência, e também porque os estudos universitários, portanto, davam-me uma perspectiva teórica que eu não tinha. Quer dizer, se a teoria não nos ensina a ser escritor, não ensina nunca, quer dizer, porque senão todos os professores universitários seriam criadores, mas quer dizer, ajuda quando já há aquela predisposição, aquela inclinação, ajuda naquela exigência que nós temos para com o nosso trabalho. Fui escrevendo, publicando, houve uma altura em que deixei de publicar no DN Jovem, deixei de publicar em tudo quanto é sítio, escrever apenas. Se eu comecei a escrever aos 16 anos, eu sou um autor relativamente tardio, porque eu publico o meu primeiro livro com 36 anos, que é este livro que temos aqui, Paraíso Apagado por um Trovão. por um trovão. Que foi um livro que teve um impacto tremendo que eu não esperava. Quer dizer, eu sabia que o livro era um bom livro, mas nessa coisa da arte e da literatura, às vezes também dependemos muito de apanhar uma onda. Esse livro teve críticas, uma primeira crítica que sai no grande jornal português, o Expresso, sai uma crítica de uma pessoa que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, não sei como é que o livro foi parar às mãos dele, porque entretanto o livro era a edição de autor que eu fiz para concorrer ao prémio Mário António da Gulbenkian,
que era um prêmio muito bom nessa altura. Que você ganhou. Que eu ganhei. Aliás, há uma coisa curiosa. Eu faço a edição, portanto, isso em dezembro de 2003. O prazo para a entrega do livro era até às 5 horas do dia 30 de dezembro. Então ainda às 4 horas eu estava na gráfica, né, à procura do livro. Cheguei lá, o livro ainda estava todo a cheirar a tinta, não estava plastificado, tive que trazer aqueles exemplares assim, mesmo como estava, para concorrer ao prémio. E quando chegámos, de repente eu venho no táxi, no meio do trânsito, há um acidente e o táxi não consegue passar. Então eu saio daquele táxi, ando um bocadinho a pé, apanho um outro táxi e chego à Gulbenkian à hora justa e está para entregar o livro. Para participar do concurso. Deixa eu te perguntar uma coisa que é bastante curiosa. Nesse percurso de 13 obras aí, você chegou a ganhar um prêmio no Brasil, do Literatura para Todos, das mãos do Fernando Haddad, e isso se deu em que ano mesmo? Foi 2008? Na verdade não foi um prêmio, foram 3 prêmios, portanto foram 3 prêmios. 3 anos consecutivos. Das mãos do Haddad você recebeu o prêmio porque ele era o ministro da Educação. Da Educação, sim, portanto o primeiro foi em 2008, eu recebi o prêmio em Rio Grande do Norte, no Natal, das mãos do André Lázaro, se não me engano, que era o secretário da SECAD. No ano seguinte, 2009, portanto em Belém do Pará, das mãos do Fernando Haddad, durante um encontro que a Unesco organiza, já não sei, parece-me que de 13 em 13 anos ou de 10 em 10 anos, que eles chamam Confinter, que é que a Unesco organiza, portanto, sobre a educação dos adultos. Nesse ano terá sido a 7ª, portanto, a conferência sobre a educação dos adultos. No fim, lá fui eu receber o prémio das mãos do Fernando Haddad, em Belém do Pará, uma bela cidade que me surpreendeu, porque eu nunca tinha chegado a uma cidade e sentir uma cidade a cheirar a manga. Portanto, a manga é a árvore da cidade de Belém do Pará. Ali a cidade toda, até mercado de ferro, não sei se conhece, Ver o Peso, que foi construído pelo Gustavo Eiffel, o engenheiro, e também nunca comi tanto peixe frito na minha vida. De uma ponta a outra do mercado, aquilo era peixe frito, né? De modo que eu passei um ano sem tocar no peixe para ver se saía aquele cheiro do mercado de Ver o Peso. Você ficou com cheiro de mercado de Ver o Peso, é um cheiro forte. Bela recordação. Cheiro bom também, digamos. Mas você conheceu bem o Brasil a essa época, ou ao longo desses anos você tem um bom conhecimento do Brasil? Foi ao Rio de Janeiro, São Paulo? Como é que é a tua experiência de Brasil? O Brasil, quer dizer, é um sítio, para mim, que tinha o Brasil da minha cabeça, não é aquela coisa que a gente imagina, do Brasil das novelas. Havia o Brasil dos livros, portanto, que é o meu primeiro Brasil, depois há o Brasil real. E que na verdade são muitos Brasis, não é? Quer dizer, cada sítio que eu vou no Brasil é um sítio diferente. O primeiro sítio que eu estive no Brasil foi em Salvador da Bahia. De repente nós vamos de Cabo Verde, que é um país, um arquipélago ali no Atlântico, em frente da África. Nós chegamos a Salvador da Bahia. Cabo Verde, como sabe, é um país mestiço, portanto, do cruzamento do escravo africano com o colono europeu. De repente chegámos a Salvador da Bahia, nós encontramos mais tradição negra, mais tradição africana do que propriamente em Cabo Verde. Quer dizer, foi uma coisa assim muito estranha para mim. Eu lembro-me de um amigo em Salvador da Bahia perguntar-me qual era o meu terreiro em Cabo Verde. Eu disse, não, nós em Cabo Verde não temos nada disso, porque muitas vezes o brasileiro tem uma ideia assim mítica de África, não é uma ideia que tem a ver com a realidade concreta africana. Eu sempre que passo nos sítios onde vou, onde há cultura negra, então é essa coisa, quer dizer, uma espécie de ligação mítica que pode não corresponder à África, portanto, contemporânea, sendo que Cabo Verde é uma África muito específica, porque já um país, quando os portugueses chegam lá, não era um país habitado.
O cabo-verdiano nasce desse cruzamento, de modo que é uma África já muito específica, com cruzamentos do europeu com o africano, aliás, de que Gilberto Gil, portanto, fala numa das obras que eu não tenho presente agora. Gilberto Freire? Não é Gilberto Gil, sim, Gilberto Freire, sim. E a literatura também, porque entretanto, quando se dá o movimento modernista cabo-verdiano, que começa em 1936 com a revista Claridade, eles, para fugirem ao modelo metropolitano português, eles vão buscar, portanto, o modelo brasileiro nordestino, que é uma realidade das secas, das fomes, que está muito próxima da realidade cabo-verdiana desse tempo. Por exemplo, posso dizer que o principal romance modernista cabo-verdiano, o Chiquinho, portanto, vai tomar como modelo o Menino do Engenho, portanto, do Graciliano Ramos. O Menino do Engenho dos José Lins do Rego. José Lins do Rego, não Graciliano Ramos. O Graciliano tem Vidas Secas, também deve ser um espelho. E sim, portanto, eles vão buscar, sobretudo, ao José Lins do Rego e ao Graciliano Ramos, portanto, na prosa. A poesia é um pouco mais difusa, porque nessa altura acho que ainda... nesses anos o João Cabral de Melo Neto ainda não era o poeta que veio a ser, aliás, ele em 36 não tinha obra publicada ainda, não é? Sim, o primeiro livro dele é de dos anos 40, não é? Sim, e deixa eu te perguntar uma coisa, esse Brasil que você fala que se parece com Cabo Verde no aspecto desértico, no que diz respeito ao sertão, corresponde a uma certa dificuldade em Cabo Verde de produção agrícola, uma certa aridez da terra, a uma condição de miséria também dos habitantes, por falta dessa produção, por domínio dos portugueses que lá estiveram de uma maneira talvez mais bruta, né, do que em outros países da África? Sim, Cabo Verde, portanto, enfim, quer dizer, foi povoado, porque na altura tinha interesse estratégico, não é, na viagem da navegação. Não é por acaso que o Pedro Álvares Cabral, portanto, para em Cabo Verde, o Vasco da Gama para em Cabo Verde, Luís de Camões parou em Cabo Verde, portanto, na sua viagem para a Índia. E Cabo Verde também serviu como, portanto, estação de aclimatação das plantas que eram, portanto, levadas das Américas para, no caso, trazido para a Europa, e vice-versa. Portanto, como Cabo Verde estava ali no meio com um clima muito específico, serviu como estação de aclimatação. Curioso é que Cabo Verde, que é um país, um arquipélago rodeado de mar, esteve sempre virada para a terra e não para o mar. Num país onde chove pouco, onde o solo é árido, de modo que, portanto, o português nunca teve um interesse em investir efetivamente em Cabo Verde, porque dali, portanto, da terra daquele país não se tirava nada. Portanto, não havia agricultura, uma agricultura de subsistência pobre, não há quaisquer, pelo menos até agora não se descobriu nada, nenhum minério no subsolo, de modo que durante a colonização portuguesa, Cabo Verde passou por crises cíclicas de seca, de abandono, mortandades, que só se pôs cobro em 75, quando Cabo Verde ascende à independência. Portanto, Portugal sai logo após a Revolução dos Cravos. Aliás, até para compreendermos a situação de Cabo Verde, a sua pobreza material extrema, na altura o secretário de Estado americano, Henry Kissinger, propôs que, em vez de Cabo Verde se tornasse um país independente, que seria tão inviável, portanto, tão parcos de recursos, como havia muitas comunidades cabo-verdianas espalhadas pelo mundo, sobretudo nos Estados Unidos, que era despovoar Cabo Verde, espalhar a população que lá estava pelas comunidades, portanto, na Europa, Portugal, França, Holanda, Estados Unidos. Portanto, tanta era a nossa pobreza material e, portanto, que as pessoas achavam que Cabo Verde, enquanto país independente, não teria
nenhuma chance de vingar, o que veio a ser desmentido categoricamente, porque Cabo Verde sai desse patamar, começa neste patamar muito baixo e 30 anos depois torna-se não um país materialmente próspero, porque não podemos dizer que um país que depende da ajuda internacional, mas um país muito bem governado. Portanto, com pouco conseguiu-se fazer muito. Nos primeiros 15 anos após a independência, Cabo Verde foi governado por um regime de partido único, de inspiração marxista, onde, portanto, muitas liberdades individuais eram inexistentes, suprimidas, mas não era um regime, digamos assim, daquelas ditaduras totalitárias como houve em outros países. Isso, quer dizer, isso não desculpa, portanto, a falta de liberdade que mas comparativamente com o que havia em África nessa altura, Cabo Verde era um país relativamente livre, tanto que não tivemos caso de exílio intelectual, pessoas, claro que o regime de partido único vigiava através do aparelho de segurança, houve perseguições, nós não podemos escamotear isso, mas sempre numa lógica muito suave, ou como diziam os meus amigos, não era uma ditadura, era uma dita branda. Uma dita branda. Você sabe que aqui em Portugal eu tenho várias vezes ouvido dos portugueses que a própria Revolução dos Cravos foi uma revolução sem violência. Houve perseguição, houve cadeia, houve tortura, entretanto você não teve luta armada, né? E então em muitas conversas eu me vejo diante de um português que está me dizendo que a alma portuguesa ou a morosidade do português não incita a violência, o que também em certos momentos lhes dá uma certa indignação, porque eles se sentem pouco ativos, né? Enquanto os espanhóis vão para a rua, enquanto os coletes amarelos em França vão para a rua, enquanto os outros países têm a expressão da indignação popular, em Portugal as pessoas são um pouco mais reticentes com relação a isso e talvez mais afeitas ao lar, que é uma coisa bastante complicada, né? Porque isso também pode gerar passividade. Existe essa eco disso em Cabo Verde, algo como uma dita branda porque nós somos brandos? Bom, quer dizer, em Portugal não houve luta armada porque, entretanto, a luta estava a ser travada nas ex-colónias portuguesas. Portanto, havia uma máquina repressiva da ditadura portuguesa do Estado Novo. Portanto, quando começa as tentativas de separação de Portugal, houve muitas tentativas, portanto, de uma separação negociada. Portanto, havendo uma ditadura longuíssima em Portugal, portanto... 48 anos de Salazar. Sim, portanto, isso também, uma ditadura longa, influi muito na mentalidade de um povo. Bom, portanto, os jovens, os militares estavam todos em África a combater, portanto, para a preservação das colónias, que Salazar não chamava colónia, chamava províncias ultramarinas, mas efetivamente eram colónias, portanto, onde Portugal ia buscar a matéria-prima, para onde mandava os colonos, e a Revolução dos Cravos é um reflexo, portanto, da luta que os nacionalistas africanos estavam a travar nessas colónias. Portanto, é essa luta que vai dar, portanto, a consciencializar os oficiais portugueses de que, portanto, a guerra colonial não tinha uma solução militar. Daí, portanto, que essa luta que é travada nas colónias faz com que eles, de repente, ganhem a consciência e, a partir daí, portanto, dá-se o 25 de Abril, em Portugal, portanto, onde fica assente nos acordos depois que vieram a ser negociados com cada um dos países, portanto, que eles acederiam à independência nacional, sendo que no caso de Cabo Verde, portanto, Portugal sempre achou que Cabo Verde, por ser uma realidade específica e tal, eles deveriam continuar, nós deveríamos continuar, não como Estado independente, mas como uma espécie, portanto, de região
autónoma de Portugal, o que não fazia qualquer sentido do ponto de vista, portanto, político, histórico, do que se vivia naqueles anos 60, anos 70, portanto, quer os países, seja em que condição for, que, portanto, acedessem à sua independência. Bom, este aspecto do português que o Marco acabou de referir, que o português é mais afeito ao ar do tempo, acho que tem a ver, como eu dizia há bocado, com esse férrea, mas também uma ditadura, portanto, que era muito ligada à Igreja. E a Igreja, portanto, a função da Igreja é, no fundo, disciplinar as almas, né? Tirar-lhes qualquer veleidade de insurreição, de insubmissão, porque a ditadura, portanto, sempre esteve intimamente ligada à Igreja Católica Apostólica Romana, através da concordata, portanto, que o Estado português tinha estabelecido com a Santa Sé. E esse aspecto parece-me que é um aspecto também perigoso, porque enquanto em França e nos nossos países nós percebemos as erupções, aqui em Portugal nós temos aquela noção de que é tudo muito brando, mas pode ser que alguma coisa esteja a fervilhar lá por baixo e nós não damos conta disso. Poderia haver um salazarismo, eu acho que há um salazarismo subjacente a esse momento socialista de Portugal, e ele poderia surgir subitamente, quer dizer, em verdade ele está ali embaixo, ele está nas almas portuguesas, no pensamento, na ideologia profunda. Eu tenho reparado isso em alguns momentos, quando converso com pessoas aqui que são extremamente ligadas ao socialismo, mas apresentam aspectos de racismo, de misoginia, de xenofobia, mesmo dentro de um discurso socialista. Quer dizer, eu estou falando disso até especialmente porque no Brasil muita gente se viu surpresa com a aparição, digamos assim. Ela não é uma aparição, que está sendo construído há tempos, mas a aparição de Bolsonaro. Então, as pessoas de esquerda que estavam ali já embaladas pela democracia que vinha dos governos Lula e Dilma, essas pessoas de repente dizem, mas como esses fascistas estavam aí, né? Quer dizer, eles estavam incubados na sociedade brasileira, eles estavam sendo também alimentados pelas igrejas neopentecostais e, portanto, os outros organismos de poder e doutrinação, e aquilo implodiu, né? Eu gostaria de passar um pouquinho para esse assunto, ouvir o que um poeta cabo-verdiano, talvez acho que o poeta cabo-verdiano mais importante hoje, tem a dizer sobre o Brasil e o nosso presidente atual, que tem trazido aí para o horror do mundo tantas pautas fascistas e em estreita relação com a religião, como você vinha dizendo agora há pouco. Bom, quer dizer, o caso do Brasil é um caso, porque nós os cabo-verdianos dizemos que nós somos um pequeno Brasil, né? Sim? Há um célebre poema do Jorge Barbosa, que é o primeiro poeta modernista cabo-verdiano, em que ele conversa com Manuel Bandeira nessa altura, que era o farol dos poetas cabo-verdianos. Mas o caso do Brasil, eu não sei, quer dizer, surpreende, não surpreende, parece-me que era uma coisa que estava latente, que estava à espera apenas de um momento e de uma cara. Portanto, o Bolsonaro, quer dizer, incorpora, apanha o momento, apanha a onda, também fruto de alguns aspectos menos positivos da governação do PT, que, se é certo, se fez coisas extraordinárias no Brasil e que irritou aquela elite. Parece-me que a elite brasileira deve ser uma das elites mais retrógradas do mundo, que estava completamente irritado com aquelas pessoas que saíram da miséria, com aqueles negros que passaram a ir para a universidade. Portanto, isto constitui como uma coisa intolerável para aquela elite. Depois aparece a doutrinação do Olavo de Carvalho. Estava à espera de encontrar um momento e um rosto.
Portanto, esse momento chegou com o impeachment da Dilma Rousseff e o rosto foi o Bolsonaro, para não entrar em análises profundas da realidade brasileira, mas que não é uma coisa só do Brasil, que nós vemos, e não é uma coisa só da direita. Portanto, convém dizer também que esse populismo, nós temos o caso do populismo contrário na Venezuela, quer dizer, aquilo é uma coisa criminosa, nós não podemos olhar só para o Brasil, uma coisa da extrema-direita, porque também uma suposta esquerda, não acho que aquilo seja esquerda, não é nada, porque aquilo da Venezuela, quer dizer, é uma loucura, como o Brasil também parece-me que é uma loucura. E agora nós temos nos Estados Unidos, que é uma realidade outra diferente, mas também que vem nessa senda, e temos hoje os populismos que aparecem na Europa, portanto, que me preocupam mais, porque, portanto, eu vivo na Europa, viajo por aí, estou em Portugal e estou diretamente em confronto, porque eu posso sair à rua e ser morto apenas por ter, portanto, esta cor. Independentemente daquilo que nós pensamos ideologicamente, quer dizer, há um perigo iminente de eu passar aí na rua e ser morto portanto, ter esta cor da pele. Aliás, aqui onde nós estamos, essa coisa de Portugal ser um país de grandes costumes, mas de vez em quando há irrupções. Perto daqui, há uns 20 e tal anos, eles assassinaram um cabo-verdiano, portanto, esses skinheads que agora passaram, portanto, a ter um rosto visível em Portugal, que é o partido Chega e o André Ventura, assassinaram o Alcino Monteiro no dia 10 de junho, no dia do meu aniversário. Portanto, eu nasci no dia de Camões, a 10 de junho, foi morto, eu tinha acabado de passar naquele sítio 10 minutos antes, podia ter acontecido comigo. Portanto, quando se fala nos grandes costumes portugueses, é preciso não pensar nos grandes costumes, mas nos quentes costumes e nos fortes costumes que rompem de vez em quando e com uma violência que às vezes inaudita. Sim, você falou agora há pouco aí sobre a extrema-direita na Europa, né, sobre esses países que têm se pautado pelas políticas não migratórias, contra a migração, pelo nacionalismo, ou seja, vem surgindo aí, como na Espanha agora, o Nexo, um partido de extrema-direita que vem crescendo. Em 2019, aliás, o Vox, que já obteve 10% dos votos nas eleições de 2019, a Liga do Norte na Itália, que depois passou a ser só Liga, né? não queria só a autonomia dos estados do Norte, mas depois de todo o país, e o Brexit na Itália, na Inglaterra, quer dizer, há uma onda negra de extrema-direita assombrando a Europa agora. E, ao mesmo tempo, nós temos lá o Trump, nós temos lá o Bolsonaro, que, se não é o pior, certamente é o mais escabroso desses sujeitos que surgiram na política de extrema-direita agora. Isso aqui na Europa se reflete também numa certa inquietação que eu tenho sentido entre as pessoas que estão com um ponto de vista mais crítico sobre o que pode ser o futuro da Europa, não? Sim, esses movimentos, a imigração, portanto, potenciou uma coisa que estava latente. Isto sempre existiu, mas, quer dizer, com focos muito localizados. O que acontece? De repente dá-se essa vaga migratória, efetivamente eles não... estão a fugir literalmente das guerras em África, da guerra na Síria, das guerras no Oriente Médio. Então, portanto, isto é o pretexto que a extrema-direita, por toda essa Europa que começa ali na Hungria, depois, portanto, encontra uma espécie de catalisador. De catalisador, portanto, para portanto, pôr em prática um projeto de exclusão, portanto, daqueles que são diferentes, sendo que algumas franjas radicais de certas religiões, mas não são mais radicais também do que as religiões tradicionais da Europa. As religiões tradicionais da Europa, se calhar, portanto, já passaram por certos processos, certas fases, portanto, já não estão na fase da matança, mas mataram antes.
pode ser que essas religiões de outras partes exatamente ainda estão na fase, exatamente, portanto, né? Quando vão a religião da paz e tal, não há religião da paz nenhuma, portanto, pode ser que já tenha feito o processo e já não mata como matava antigamente, mas, portanto, todas as religiões, portanto, para mim são superstições. Nós temos o caso do Brasil, onde as igrejas evangélicas, portanto, quase que dominam o Brasil de uma ponta a outra, e a íntima conexão entre essas religiões evangélicas e a política no Brasil, também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos acontece, em certa medida, a mesma coisa que se está passando no Brasil. O que me interrogo é como que num tempo em que há avanços tecnológicos fabulosos, parece que a mente humana está a regredir. Portanto, ao mesmo tempo que passamos para saltos tecnológicos, aquilo que é o pensamento humano, aquilo que seriam os valores humanos, parece-me que o homem, que as redes sociais, com a sua instantaneidade, portanto, impede o homem hoje de pensar, de raciocinar e de lutar por certos valores que nós achamos que são valores naturais. Sim, e eu queria te perguntar também sobre o assunto religião. Na África tem crescido a relação entre as igrejas pentecostais ou neopentecostais e o poder desses países africanos. Isso fez com que já haja na África eu acho que da Igreja Universal ela está em 22 países, a Igreja Universal, e ela não é a única igreja neopentecostal que está presente lá. A que você atribui esse crescimento e qual o perigo? É óbvio que há um perigo evidente nisso e tal, mas como você vê esse crescimento aí? Bom, eu da África em geral não posso falar porque não tenho um conhecimento detalhado, mas posso falar de Cabo Verde, onde a Igreja Universal do Reino de Deus está presente neste momento, por aquilo que se pode aquilatar, quer dizer, não tem nenhuma relação com a política. Pode ser que eles estejam preparando alguma, porque é preciso sedimentar, portanto, esconder as intenções e mais tarde mostrar o verdadeiro projeto, mas que se veja no presente em Cabo Verde não há. Agora, o perigo é que eles têm uma televisão em Cabo Verde, portanto, acho que também que o Brasil, a doutrinação, portanto, foi através da Rede Record. Sim. A Rede Record tem uma televisão em Cabo Verde que mostra aqueles programas violentíssimos, como Cidade Alerta, já não sei se existe. Aliás, houve uma altura em que se pôs a hipótese de se proibir esse programa em Cabo Verde, porque entretanto começaram a acontecer situações de violência muito parecidas, portanto, com as que a Cidade Alerta transmitia para Cabo Verde. Qual é o remédio? Quer dizer, eu não sei se há um remédio para isso. Esse me parece ser o grande problema. Isso parece quer dizer, incontível. Não sei se há um remédio, portanto, se há um único remédio ou se é preciso fazer todo um trabalho de base, de alargar a perspectiva, a base política, porque hoje os discursos populistas, porque é um discurso muito dicotómico, tanto à esquerda como à direita, porque os populismos, portanto, apresentam uma receita fácil. Portanto, é o povo contra a elite, sendo que as pessoas, os populistas, portanto, eles acham-se povo, mas eles são uma outra elite, uma elite perigosa, porque, entretanto, levam todo o povo atrás para, portanto, implantarem muitas vezes, portanto, projetos totalitários em nome do combate às elites políticas que tomam o poder legitimamente. Certo, José. E para a gente encerrar, eu gostaria de perguntar uma coisa que é sobre a tradução que você fez dos Lusíadas para o crioulo. Eu sei que você já terminou essa tradução. Os sonetos, não é os Lusíadas. Aliás, é dos sonetos. Os sonetos. Você terminou a tradução dos sonetos. Então, e essa tradução dos sonetos vai ser editada em breve? Em que momento que está isso?
E foi difícil? Imagino que essa tradução... Sim, foi um trabalho... A relação entre a língua portuguesa e o crioulo, esse é o ponto que me interessava bastante. Foi um trabalho de 15 anos. Aliás, o livro já está editado, já foi lançado em Cabo Verde, ainda não foi lançado em Portugal, porque nós em Cabo Verde temos uma situação linguística muito específica. Em termos oficiais, Cabo Verde é um país bilíngue, mas na prática é um país, portanto, que vive em estado de diglossia. O que é que isto quer dizer? Nós temos uma língua oficial, que é o português, que eu costumo dizer que é língua oficializada. Depois temos a língua cabo-verdiana, ou crioulo de Cabo Verde, se quisermos chamá-la assim, que é a língua da população. Portanto, as pessoas no dia a dia em Cabo Verde não falam português. O português é a língua dos meios de comunicação, dos meios oficiais, mas no dia a dia o cabo-verdiano fala a língua cabo-verdiana, ou crioulo, como quisermos, sendo que o cabo-verdiano também é língua oficial na Constituição, mas em construção ainda não está em paridade com o português. Mas nós vemos uma situação esquisita em que a língua oficial ou a língua do povo não é língua de ensino nas escolas. Portanto, 30 anos depois, Cabo Verde ainda não conseguiu introduzir a sua língua, a língua do território, como a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos diz. Aliás, eu por estes dias vou publicar a tradução para a minha língua materna, para o crioulo de Cabo Verde, da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, para que em Cabo Verde se saiba, se não soubessem já, portanto, que Cabo Verde está em falta perante os seus filhos, perante os seus cidadãos, porque não faz sentido que aquilo que é a língua do território, a língua do povo, não seja também língua de ensino nas escolas, ao lado do português, obviamente, que é a língua que nos abre ao mundo, que nos põe em contacto com os outros, e nós neste momento corremos a língua cabo-verdiana se corre um sério perigo, porque sendo uma língua meio ágrafa, portanto, está a ser contaminada pelo português, porque portanto, ela nasce do contacto das línguas africanas, dos escravos que vão para Cabo Verde com o português, e dessa mistura nasce a língua cabo-verdiana, que é uma língua muito própria. Basta as pessoas atentarem um bocadinho na estrutura do cabo-verdiano para dizer, não, isto não é o português, nem sequer uma língua latina. Claro que é uma língua de base lexical portuguesa, mas o perigo que as pessoas que não dominam, que não estudaram, é as pessoas reproduzirem a estrutura do português no crioulo de Cabo Verde. É um trabalho hercúleo. Foi um prazer fazer esse trabalho. Não era propriamente o Camões ou os sonetos de Camões que estava em causa na tradução. Era como se eu quisesse provar que a minha língua materna é capaz, portanto, de conformar qualquer forma literária. E que forma literária mais elevada que os sonetos de Camões, portanto, para provar, se necessário fosse, que a minha língua, portanto, tem estrutura para suportar qualquer tipo de pensamento ou de ideia literária. Então, nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado por ter vindo ao Conexão Lisboa, Zé. Foi um prazer conversar contigo, sempre é. E agradeço também à comunidade 247 por ter acompanhado a gente até aqui, nesse Conexão Lisboa, e a gente aguarda você na próxima.